bem-vindas a mais um módulo na jornada da independência financeira da Poupei. Eu sou a Juliana, sou advogada tributarista e para mim é uma grande honra, um grande prazer poder participar dessa jornada com vocês. Eu também sou mulher, entendo o que vocês estão passando e a partir do momento que vocês assumem as rédeas da sua vida e isso inclui a parte financeira, é libertador. Então, realmente para mim é algo pessoal, uma satisfação pessoal poder ajudar vocês a atingirem esse objetivo. E o que eu vou falar para vocês é sobre tributação. Pode parecer que não, mas vocês entenderem como é que funciona o sistema tributário brasileiro e no caso dos módulos que eu vou apresentar especificamente do imposto de renda, vocês aprenderem a entenderem como é que funciona a sistemática do imposto de renda, acaba funcionando também como uma estratégia de economia, porque vocês vão conseguir utilizar deduções, artifícios e mecanismos que vão reduzir a carga tributária de vocês e reduzindo o imposto a pagar, obviamente, é sinônimo de dinheiro no bolso no final do mês, no final do ano. Então, eu espero que eu consiga passar um conhecimento de forma que vocês consigam aplicar isso na vida prática de vocês e ajudem a atingir o objetivo da independência financeira. Espero que vocês gostem e vamos lá! Então vamos começar aí com os módulos propriamente ditos e o primeiro módulo eu vou falar do imposto de renda da pessoa física. Antes de começar a falar dos aspectos mais específicos do imposto, eu só quero deixar bem claro para vocês a diferença entre renda e patrimônio. Porque o imposto de renda, ele incide só sobre a renda, como o próprio nome diz. E aí tem pessoas que confundem o conceito de renda e patrimônio. Então, patrimônio é algo que você já tinha. O imposto de renda, ele calcula o seu acréscimo patrimonial, né, durante o ano calendário. O ano calendário é de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, até o início do ano calendário, o que você já tinha não vai ser tributado. Tá? Que é o seu patrimônio. Agora, a renda, que é o que você ganhou durante o ano, é que vai ser fato gerador do imposto de renda. Então, se você tinha um automóvel e você vende esse carro pelo valor que você já tinha registrado, esse dinheiro já era seu. Você tinha em forma de bem, você só converteu um patrimônio que já era seu para dinheiro. Então, isso não é fato gerador do imposto de renda. A renda vai ser só o acréscimo. Então, nesse exemplo, se você teve lucro, o lucro, sim, é renda nova. E aí o lucro vai ser tributado como ganho de capital, tá bom? Então, o primeiro conceito é aprender a diferença entre renda e patrimônio. Então, e quem é que deve declarar o imposto de renda da pessoa física no Brasil? Tem alguns critérios aí que a Receita Federal exige que, se você atingir um desses critérios, você é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Quando você entrega a sua declaração do imposto de renda, não necessariamente você vai pagar imposto, porque às vezes não tem imposto a pagar, mas no mínimo você precisa apresentar a declaração, tá bom? Algo informativo. Então vamos lá. O primeiro caso é caso você tenha auferido durante o ano calendário, para o exemplo de 2021, né? A gente está analisando 2021, a entrega da declaração do imposto de renda 21 é sempre referente ao ano calendário de 2020. Então, quando a gente fala em imposto de renda, você entrega a declaração referente ao ano calendário anterior. Então, em 2022, a gente vai entregar a declaração referente à renda de 2021. Então, para o ano de 2021, a declaração que você tem que entregar no ano de 2021, ela deve corresponder à renda que você auferiu no ano calendário de 2020. Então, para a declaração do imposto de renda de 2021, você precisa entregar a declaração caso você tenha recebido ao longo de 2020 mais do que R$ 28.559,70. Então, se você teve renda tributável acima desse patamar, você é obrigado a entregar a declaração. E o que é renda tributável? Aí entra salário, pensão, aluguel, INSS, direitos autorais, férias, horas extras, enfim, tudo que você tem que declarar e pagar imposto, que é considerado um rendimento tributável, passou desse valor, você é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. O que mais? Se você tem bens, imóveis, veículos e qualquer outro bem
que em 2020 supera um montante de 300 mil reais, você também é obrigado a declarar, tá? Aí, nesse caso, você precisa declarar o seu patrimônio, não necessariamente você precisa ter tido renda, mas quando você atinge um patrimônio em determinado patamar, você precisa declarar esse patrimônio. Se você tem ganho de capital, quando você tem ganho de capital sujeito à tributação, você também precisa declarar. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é quando você vende um patrimônio seu e esse patrimônio acaba sendo vendido por um valor superior ao custo e gera um lucro. O lucro é o ganho de capital. Então, veículo, imóvel, ações, qualquer coisa que você venda com lucro, o lucro é o ganho de capital. Se esse ganho de capital oferido chegar num patamar que seja tributado, você precisa declarar no seu imposto de renda. E, por fim, caso você tenha atividade rural que gerou um rendimento acima de R$ 142.798,50, você também é obrigado a declarar. E caso você tenha rendimentos isentos, aí mais um exemplo de não necessariamente que você tenha que pagar imposto. Se você tem rendimentos isentos acima de 40 mil, né, ou tributados na fonte, você também precisa reportar e é obrigado a entregar a declaração. Então, atingindo um ou mais desses critérios, você já é considerado uma pessoa obrigada a apresentar a declaração do seu imposto de renda referente ao ano calendário anterior. O interessante é que muitas vezes a pessoa não é obrigada a entregar a declaração, mas uma vez ela preenchendo e entregando, pode ser que gere restituição a receber. Então ela não vai pagar, mas ela vai receber imposto de volta. Então, todo ano, mesmo que você entre nos critérios de dispensa da entrega da declaração, vale a pena você preencher o programinha para ver se vai gerar algum tipo de restituição, porque daí se você entrega, você tem esse dinheiro de volta. Quando você preenche a sua declaração do imposto de renda, você tem a opção de incluir algumas pessoas como dependentes de você na sua declaração. Mesmo que essa pessoa tenha renda, tenha patrimônio, a depender do grau de parentesco, do vínculo que essa pessoa tem com você, você pode incluir essa pessoa ou essas pessoas como suas dependentes no seu imposto de renda. E o que isso significa? Para cada pessoa que você declara como sendo sua dependente, tem uma dedução, e para o ano de 2021 essa dedução é de R$ 2.275,08, que no final das contas pode acabar reduzindo o seu imposto a pagar. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Cônjuges e companheiros de união estável, filhos e enteados até 21 ou até 24 anos, se eles estiverem fazendo faculdade, filhos que também são incapacitados de trabalhar, também você pode incluir, irmãos, netos, bisnetos até 21 anos, desde que você tenha a guarda dessas pessoas, outros menores que você tenha a guarda judicial dessas pessoas, mesmo sem um vínculo de parentesco, pais, avós e bisavós, desde que eles não tenham recebido rendimento tributável ou não superior até 22.800, né, que é o limite da isenção. Sogros, desde que você inclua o seu cônjuge como dependente também, e obedeça também o limite de rendimento. Enfim, tem vários outros critérios que são considerados dependentes do seu imposto de renda. E aí, o que vale? Qual é o exercício que eu recomendo que vocês façam? Coloquem o máximo de dependentes que vocês consigam colocar na sua declaração, mas quando você informa um dependente, automaticamente você precisa incluir rendas, dívidas e o patrimônio dessas pessoas. Dependendo dessa matemática, a dedução que gera não compensa a renda que a pessoa tem. Então, vale fazer aí umas comparações. Simula, coloca pessoas que não tenham renda no seu patrimônio, na sua declaração como dependente e coloca as demais numa outra declaração à parte, por exemplo. E vai vendo qual é o melhor cenário. De qualquer maneira, caso vocês tenham filhos pequenos ou dependentes que não tenham renda, consequentemente, isso sim vai gerar uma dedução, tá? Então,
Então, o critério de dependência é uma arma poderosa na redução do seu imposto de renda a pagar. O programinha da Receita Federal do imposto de renda, ele automaticamente já vai calculando e apresentando lá no finalzinho do programa uma comparação entre o modelo de declaração completa e o modelo de declaração simplificada. E aí, claro, você escolhe por aquela que resulta uma maior restituição ou um menor imposto a pagar. E qual é a diferença do modelo de declaração simples para a declaração completa? A declaração simplificada, ela automaticamente te dá uma dedução de 20% dos seus gastos, do seu rendimento, na verdade. Ele te dá um desconto, o governo considera que do total dos seus rendimentos, aproximadamente 20% são gastos necessários que você tem para sua sobrevivência. Então, o governo te dá 20% de dedução automaticamente, tá? Já a declaração completa, você abre mão desses 20% e informa as despesas que você tem e que o governo considera como uma despesa dedutível. Eu já vou entrar nesse assunto mais para frente. Mas então, quando você tem despesas que são consideradas dedutíveis e que essas despesas superem os 20% que o governo te dá na declaração simplificada, obviamente compensa a entrega da declaração completa. Então, quando você for montar a sua declaração do imposto de renda, compensa jogar todas as despesas que você tem lá na sua declaração e que são consideradas dedutíveis para que o programa consiga fazer essa comparação e você, na hora de entregar a sua declaração, opte pela que for mais favorável para você. Então, agora eu vou começar a falar com vocês sobre as despesas dedutíveis, tá? Então, quando a gente vai montar a declaração completa, ou mesmo para poder fazer a comparação das duas modalidades de declaração, as despesas que são consideradas dedutíveis para fins de imposto. Essas despesas, elas entram em duas modalidades distintas. A primeira é a despesa que ela deduz a sua renda bruta. Então, essa renda bruta ela é diminuída para chegar em uma base tributável e aí sim joga a alíquota. E a segunda modalidade é aquela que deduz o imposto já calculado. Então, tem a renda, tem a alíquota, gera um imposto a pagar e aí vem essas despesas para diminuir o imposto a pagar. Então, essa segunda modalidade acaba representando uma dedução maior, tá? E geralmente, as despesas que são consideradas dedutíveis, elas estão ligadas a gastos com saúde, educação, pensão, plano de previdência, doação e a dedução com os próprios dependentes. E isso a gente fala de despesa tanto do declarante principal quanto com os seus dependentes. Então, se você tem gastos com saúde com seu filho, essa despesa também é dedutível. Então, vamos lá. Gastos com saúde. Gasto com saúde não tem um teto, então você pode deduzir todas as despesas que você incorreu com você e com seus dependentes relacionados à saúde. Então, plano de saúde, tratamentos, hospitais, consultas particulares, cirurgias, fisioterapia, tratamentos dentários, exceto os clareamentos que são exclusivamente para fins estéticos, tratamento no exterior, que mais? Psicólogos, psiquiatras, exames, cirurgias, enfim, os gastos que você tem com saúde não tem um teto, então você pode deduzir todos eles para fins de imposto de renda. Educação, você consegue também deduzir as despesas que você tem com a educação, ensino infantil, fundamental, pós-graduação, cursos técnicos no exterior, doutorado, pós-doutorado, faculdade, enfim, mas tem um limite. Esse limite para o ano de 2021 é de R$ 3.561. Então, você não pode deduzir nada além desse montante, tá? Relacionado à educação. Que mais? Os dependentes têm a dedução dos 2.275 que eu já havia comentado, né? Para cada dependente. Pensão alimentícia. Quando você paga a pensão alimentícia, você tem direito a deduzir esse valor, mas se você recebe pensão, essa renda é tributável, ela não é deduzida, tá? Então aí depende se você
recebe ou paga a pensão. Além das despesas regulares de educação, saúde, também tem a dedutibilidade dos gastos com o INSS. Então, a previdência que você contribui para o INSS, ela é considerada uma despesa dedutível, tá? E se você tem empregados domésticos, o INSS do empregado, ele é uma despesa que deduz o seu imposto a pagar. Então, ele cai naquela segunda categoria. Então, calcula o seu imposto e depois do valor do imposto devido, caso você tenha empregados domésticos, o INSS que você paga para esse empregado vai diminuir do seu imposto a pagar, que é uma forma aí do governo incentivar a regularização dos empregados domésticos, tá? Então, tanto o INSS que você paga, ele é uma despesa dedutível para você, quanto o INSS que você paga para o empregado, ele é uma despesa dedutível que deduz o imposto devido. Também tem a dedutibilidade com previdência privada. E aí cabe uma explicação um pouco mais aprofundada. Como que funciona a previdência privada? Na modalidade PGBL, você tem direito a deduzir por ano 12% da receita bruta anual, tá? Quando você contribui com o PGBL. Então, o que isso significa? Significa que você consegue abater durante o aporte, né? Ela é considerada uma despesa dedutível enquanto você contribui, mas quando você resgata o valor da sua previdência, aí sim vai ter a tributação integral, tá? Aí vai ser retido na fonte, o valor e tudo mais. Mas então tem o diferimento do imposto de renda até o momento do resgate. Agora, o VGBL, a modalidade VGBL, você contribui, mas ela não é uma despesa dedutível. Você não pode usar o valor da contribuição como uma dedução do seu imposto de renda. No entanto, no momento do resgate da Previdência na modalidade VGBL, você só vai precisar pagar imposto sobre o rendimento. Tá? Então, não tem o diferimento da tributação, você paga o imposto de renda sobre o aporte, mas no momento do resgate só vai pagar sobre os rendimentos, tá? Então, a previdência privada tem essa diferença na modalidade PGBL da VGBL. E as doações? As doações, elas entram na modalidade dedução após o cálculo do imposto. Então, ela deduz o imposto devido. Vocês conseguem destinar 6% do imposto devido para esses fundos. Então, se você tem imposto a pagar no seu imposto de renda, você consegue deduzir, doar até 6% desse imposto para algumas entidades específicas, né? Você consegue escolher para qual entidade, desde que autorizada pela Receita Federal, mas esses 6% vão acabar diminuindo o valor do seu imposto a pagar. Então, uma boa forma de destinar aí o seu imposto de renda devido. Sai do seu bolso, vira doação, tá? Bastante interessante. Então, as despesas, o interessante é que você consiga guardar os recibos de todas essas despesas, vão durante o ano guardando numa pastinha, mantendo um controle dessas despesas, tanto suas quanto dos seus dependentes, porque quanto mais dessas despesas dedutíveis vocês tiverem e conseguirem lançar na sua declaração, mais dedução do seu imposto você vai ter, menos imposto de renda você tem que pagar ou até mesmo aumenta a sua restituição. Bom, e como é que funciona o cálculo do imposto de renda da pessoa física? Vou falar a tabelinha para o ano de 2021, tá? Referente ao ano calendário de 2020. O imposto de renda no Brasil, ele é tributado mediante uma tabela de alíquotas progressivas. O que significa isso? Significa que quanto maior a sua renda tributável, maior a alíquota do imposto de renda. Então, a gente tem 5 faixas de renda, cada faixa corresponde a uma alíquota diferente. Então, a primeira faixa, ela vai até uma renda anual, né, de R$ 22.847. Essa faixa, para quem ganha abaixo dessa renda, não precisa pagar imposto, porque é a faixa de isenção. A segunda faixa, ela vai dos R$ 22.847 até R$ 33.919,80. Então, quem fica dentro dessa faixa de renda tem uma alíquota de 7,5%.
A terceira faixa vai dos R$ 33.919,81 até R$ 45.000, 12,60. Essa faixa tem uma tributação de 15%. A quarta faixa vai de R$ 45.012,61 até uma renda de R$ 55.976,16 e corresponde a uma alíquota de 22,5%. E a última faixa, ela abrange todos os contribuintes que têm uma renda anual superior a R$ 55.976,16. Então, quanto maior a sua renda, maior a sua alíquota. Mas como é que funciona esse cálculo? A gente chega na base de cálculo, que é a sua renda tributável. Então, primeiro você tem a sua renda bruta, você tira as deduções, e aí ou é a dedução completa, né, conforme declaração completa ou conforme declaração simplificada, e chega na base tributável. A base de cálculo você vai ver qual é a sua faixa de alíquota. Então, vou dar um exemplo, se você tem uma renda aí de R$ 40.000, você vai ficar na faixa dos 15%, que é a terceira faixa. Vai jogar os 15%, vai chegar no imposto X. Esse X, você subtrai uma parcela a deduzir. Cada faixa tem uma parcela de dedução. Para a terceira faixa é de R$ 4.257. Então, nesse nosso exemplo, quando a gente joga 15% em cima dos 40 mil, vai gerar um imposto de R$ 6.000. Aí você deduz a parcela dedutível, que é de R$ 4.257,57 e resulta em um imposto devido de R$ 1.742,43. Tá? Esse valor é o montante devido do imposto de renda. Se você tem as despesas dedutíveis após o valor devido, vai deduzir aí desses 1.742, tá? Então, essa é a matemática do imposto de renda no Brasil. Caso você tenha imposto que já foi retido na fonte, vai deduzir desse imposto seu devido, desses 1.700, né? Então, o que já foi antecipado na fonte, você subtrai desse valor e aí, se você já teve uma retenção superior a R$ 1.700, você vai ter uma restituição. Se você teve uma retenção ou não teve retenção, você vai pagar o imposto até o valor devido de R$ 1.742. Então, essa é a matemática do imposto de renda da pessoa física no Brasil. E em cima dessa tabela do imposto de renda que eu acabei de falar para vocês, cabe uma reflexão. Todo ano os economistas, os estudiosos, o pessoal da área tributária vem falando da correção da tabela do imposto de renda. O que significa falar em correção? Essa tabela ela já vem se mantendo já há muitos anos, só que o poder de compra do brasileiro não se manteve, vem caindo. O real vem se desvalorizando cada vez mais e os R$ 100 a gente antigamente comprava muita coisa, hoje com R$ 100 não compra nada. Mas o imposto pago sobre os R$ 100 continua sendo o mesmo. Ou seja, na prática, né, quando a gente analisa de uma forma prática, a gente está pagando muito mais imposto sobre uma renda que veio se desvalorizando com o passar dos anos. Então, cabe uma correção nessa faixa de renda, da tabela do imposto de renda, para que o imposto incida de uma maneira mais justa sobre os brasileiros. Então, de forma a que a progressividade das alíquotas de maneira prática seja efetiva, que a faixa de isenção aumente, o contribuinte que tem uma renda realmente maior pague um imposto maior, tá? Então, quando a gente fala em correção da tabela, seria adequar as faixas de renda de forma a ter uma tributação um pouco mais equilibrada e fazer valer a progressividade das alíquotas do imposto de renda. E pegando carona na defasagem da tabela do imposto de renda, que eu convido vocês a participarem do segundo módulo de tributação, no qual eu vou falar sobre a tributação do MEI, microempreendedor individual, e vocês vão ver as vantagens de se ter uma pessoa jurídica, um CNPJ, de pagar imposto via MEI.
e formalizar as atividades que vocês exercem atualmente. Vocês podem sair de uma carga tributária de até 27,5 para ir para uma carga tributária basicamente zero. Então, vamos lá para o segundo módulo da nossa jornada.